Com a quarentena e as crianças em casa, surge a necessidade de organização da rotina. Olha, é preciso controlar a hora da alimentação, de aulas online, das brincadeiras e por aí afora. Afinal de contas, julho, para muitas crianças, na cabecinha delas, é o mês de quê? De férias, férias de julho. Quem conversa conosco sobre o tema aqui no Jornal do Continente é o psicólogo Vitor Friari. Boa noite, Vitor. Obrigado pela presença aqui no Jornal do Continente para dar esses esclarecimentos importantes, né? Que na cabeça da criança ainda, né? Julho é mês de férias. O psicológico trabalha com isso também. Boa noite, Dino, e boa noite a todos os telespectadores do Jornal do Continente. Uma alegria estar aqui de novo, podendo falar com vocês sobre esse tema. Então, a nossa primeira pergunta se refere a quais são as brincadeiras e orientações que os pais e as mães precisam organizar, principalmente porque a criança está em quarentena desde março para cá, Vitor. Exatamente, é um momento muito desafiador para as crianças, né, para os pais. É claro que cada criança, Dino, vai responder e reagir a esse momento de isolamento e quarentena e pandemia de uma maneira, né, de uma maneira única dela. É importante os pais estarem de olho nos sinais de como a criança está se comportando, porque eu acho que isso vai definir bastante a maneira que ela deve abordá-la nesse momento aí de junho e as férias. Então, observar sinais como mudanças de comportamento, se a criança está mais introvertida do que usual, se ela tem exibido sinais de depressão, ansiedade, se ela fala que está com medo e preocupação. Então, acho que isso é interessante também para a gente estar de olho na saúde mental das crianças, né? Porque esse isolamento, essa distância dos amigos, essa perda na rotina delas, isso impacta bastante a saúde mental das crianças e muitas vezes elas não expressam de forma óbvia para os pais o que elas estão vivendo. Então, os pais têm que estar de olho nessas mudanças ao longo do dia. E, é claro, mês de junho, como você falou, é um mês de férias, então, quer dizer, mais um desafio aqui, porque nesse momento as crianças estariam na rua, estariam brincando com os amigos, estariam visitando diferentes lugares, parques, lugares como de entretenimento, museus, enfim, toda essa brincadeirada que as crianças gostam de fazer. Então, os pais vão ter que ser criativos nesse momento, Dino. Eu acho que agora é o momento de criatividade, porque os pais vão ter que pensar em maneiras diferentes de trazer esse ambiente de lazer, esse ambiente de entretenimento para dentro de casa. E talvez até utilizar as coisas do dia a dia também para produzir essa sensação de bem-estar, né, e de leveza que é tão comum nesse momento de férias para as crianças. Então, eu posso, daqui a pouquinho, dar alguns exemplos também de como os pais podem estar fazendo isso. É justamente a minha pergunta, né? Porque no psicológico da criança, né? Estou em casa, né? Não tenho aula, estou de férias, trabalhar o psicológico, prioridades, tarefas e responsabilidade também, né, doutor? Com certeza, não. Esse momento aí, apesar de estarmos em casa, também inclui que as crianças participem, né, mais ativamente dessa organização do lar. Eu tinha separado antes dessa entrevista algumas ideias para que os pais pudessem utilizar com as crianças nesse período e pudessem ajudá-las a manter esse espírito, né, de saúde da mente mesmo. Então, brincadeiras do tipo criar cabanas, fazer cabanas espalhadas pela casa, participar com as crianças. Eu acho que essas brincadeiras não fazem só bem para as crianças, elas também fazem bem para os pais, né? Então é interessante que os pais pensem nessa maneira de se envolver nas brincadeiras com as crianças, que podem partir de coisas tão simples como colocar um lençol, colocar as luzinhas de Natal, fazer essa brincadeira ser prazerosa, né, das cabaninhas espalhadas pela casa. Outra coisa interessante também, que pode ajudar bastante os pais, é fazer a hora do cozinhar algo divertido, né? Muitas mães e pais reclamam de estarem cozinhando sozinhos, de estarem cuidando das tarefas de casa sozinho. Mas e se chamarem as crianças para participar? E se todo mundo decidir, por exemplo, fazer um bolo, uma pizza, né? Ou fazer o alimento um momento de divertimento, descobrir, né, os vegetais, de descobrir como se faz uma massa de bolo, como se faz uma massa de pão. E nesse sentido, tarefas domésticas acabam sendo
para as crianças. Então, pensar nessa maneira também pode ser legal. Uma outra ideia que eu acho que poderia ser bastante bacana para esse momento de quarentena é dançar com as crianças. É colocar música, sabe? Brincar com o corpo. Porque isso é uma maneira interessante de criar aquela energia corporal, né? É uma atividade aeróbica, a dança acaba sendo, e divertida ao mesmo tempo, e também acaba afetando o nosso nível de felicidade, de bem-estar, porque produz hormônios que ajudam a gente a regular as nossas emoções. Então, isso tudo pode estar ajudando a família a passar por esse momento de uma maneira mais fluida, né? E aí eu acho que são algumas ideias iniciais para os pais estarem experimentando com as crianças. Importante essa interação, né, que o Dr. Vitor está falando, é interessante também a participação dos pais nas brincadeiras, até a guerra do travesseiro vale também, né? A cabaninha com o lençol, isso aí é muito salutar, né, para as crianças. E fazer com que a criança haja essa interação diária com o pai, pergunte, o adulto possa responder, tirando as dúvidas também, né? Porque a criança está naquela cabeça, o que está acontecendo com a gente? Porque estamos aqui, né? Pronto, isso aqui é muito importante, porque a gente está falando do lazer, mas também tem essa parte onde as crianças precisam e têm o direito de saber o que está acontecendo. Então, aqui também vão algumas dicas para esse momento da quarentena, para a saúde mental das crianças. Ao mesmo tempo que a gente quer evitar que elas tenham uma sobrecarga de informação, por exemplo, ver jornais todos os dias, isso é desnecessário para as crianças. Até para os adultos, até porque tem notícias que realmente impactam no nosso bem-estar emocional. Então, a gente tem que buscar essa informação, mas de uma forma inteligente, sábia, né? E que não impacte tanto com a nossa saúde mental. Então, isso é fundamental para as crianças. Agora, as crianças também têm direito de perguntar aquilo que está acontecendo, e eu acho que elas devem saber dos pais que elas podem livremente acessar os pais, conectar com os pais em qualquer momento aonde elas se sintam inseguras, aonde elas tenham incertezas, aonde elas queiram saber exatamente o que está acontecendo no mundo. E os pais, é claro, passar essas informações de maneira apropriada à idade de cada criança, né? Falar com um adolescente é diferente de falar com uma criança que ainda está no período da infância, né, no estágio de desenvolvimento menor. Então, acho que você vai ter que, às vezes, até contar histórias, fazer adaptações para que essa criança entenda o que é um vírus, o que é o perigo, o que é o respeito a determinadas regras. Então, isso tudo é importante. Tá? Eu acho que, dessa maneira, as crianças se sentem mais seguras, que é exatamente uma das dificuldades que as crianças estão tendo nesse momento de passando por uma quarentena tão longa, né? E recomendações de isolamento social tão longas. Olha, doutor Vitor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas importantes, né, que os pais possam seguir agora durante esse período de isolamento e no período de férias escolares também. Boa noite, boa semana. Obrigado pela participação. Obrigado, Dina. Nós que agradecemos.